com a gente agora nesse horário, para que possa assistir depois. Então, a gente já conferiu a entrega dos exercícios, e o que eu vou fazer? No dia de hoje, eu vou fazer uma revisão no que está lá, pode ser que, e vou devolver de novo para vocês, pode ser que vá com alguma observação ou que vá contar ok, pode seguir. Por quê? Porque a gente vai ter uma aula hoje que a tarefa dela vai ser a continuidade dessa proposta de sistemas que vocês começaram a fazer com esse documento de visão. Então, quem não fez, não entregou a tarefa, mas que está aqui na sala de aula, vai precisar fazer essa tarefa, mesmo que não seja no prazo, porque a tarefa de hoje vai ser uma continuidade. Então, como vai ser uma continuidade, se você não fez, você vai precisar fazer agora as duas juntas, dessa semana para outra, certo? Então, não fiz, beleza, mas agora eu vou ter que fazer as duas, porque a partir de agora, deixa eu parar a apresentação aqui, a tarefa de hoje vai ser uma continuidade, tá? Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre... Deixa eu abrir aqui a câmera, só para dar um bom dia para vocês. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o que é a disciplina de requisitos e o que vocês iriam estudar ao longo dessa disciplina, e já fez a primeira tarefa de requisitos, que é quando a gente precisa começar a elicitar os requisitos de um sistema. Ou a gente vai elicitar esses requisitos com uma pessoa, que vai dizer como ela quer que seja o sistema dela, ou a gente vai propor um sistema, e aí a gente pensa nos requisitos que esse sistema vai ter. Só que quando é assim, a gente tendo a ideia, depois a gente vai ter que convencer os usuários que aquelas funcionalidades que a gente implementou são muito boas para ele. Então, tem duas formas: quando a gente cria um sistema e vai vender, ou quando a gente é contratado para fazer um sistema, certo? E aí, o cliente diz para a gente o que o sistema tem que ter. Então, essa nossa atividade de requisitos pode ser feita de duas formas: ou vocês vão desenvolver o sistema de vocês, e vocês vão criar os requisitos, que foi um pouquinho de como a gente fez nessa primeira atividade. Foi meio que o que a gente fez nessa primeira atividade foi meio que uma mistura dos dois, porque eu cheguei a colocar ali algumas necessidades que o sistema tinha que ter, mas vocês tinham que pensar nas funcionalidades. Eu meio que me coloquei com papel de cliente, mas não sendo um cliente de verdade. Vocês é que estão propondo esse sistema, e é assim que a gente vai continuar essa tarefa. Vocês, como se vocês estivessem criando um sistema para depois vender para as prefeituras, por exemplo. Então, na continuidade, vocês propondo. Mas, claro, que a gente pensando junto um pouquinho em como seria esse sistema. Na aula passada, vocês fizeram um documento que a gente chama documento de visão, que é o primeiro dos documentos que são preparados por um analista de requisitos. Quando ele faz o quê? Quando ele pensa nas necessidades do cliente e pensa nas funcionalidades que o sistema dele tem que ter para atender aquelas necessidades. Ponto. Só que quando a gente está pensando nessas funcionalidades, fazer algumas coisas ajudam. A gente fez aquela reunião de tirar dúvidas na segunda-feira à tarde, e ali a gente começou a conversar um pouquinho sobre o sistema. O que ajuda quando a gente está propondo o sistema? Quando a gente começa a pensar nele, como ele seria. E é isso que a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje, que algo que ajuda é a gente começar a fazer um protótipo do sistema. O que é um protótipo? É quando o sistema ele não existe de fato, o nosso protótipo ele não tem nenhuma obrigação de funcionar, mas ele nos ajuda a pensar em como seria esse nosso sistema. A gente começa a pensar nas telas, a gente começa a pensar, mas ele vai precisar fazer isso aqui para a gente poder ter isso aqui. Então, quando ele diz já que ele quer consultar a carteirinha de vacinação dele, a gente começa a pensar, como é que ele vai fazer isso?
Será que tem que ter um cadastro de usuário? Porque se não tiver, ele vai conseguir ver a carteirinha de todo mundo. Ah, então eu vou ter que fazer uma tela. Ah, então eu vou ter que ter uma tela de login, porque ele só vai poder emitir a carteirinha se ele logar. Ou então não, eu vou perguntar para ele algumas informações, eu vou perguntar para ele o CPF dele, o nome da mãe dele. Aí como só ele sabia disso, então eu vou conseguir emitir. Ou, mas para poder o sistema saber disso, em algum momento eu tenho que ter essa informação. Em que momento? Já sei, no momento que ele for tomar vacina, eu vou precisar cadastrá-lo. E ali eu vou pedir um conjunto de informações. Então, no momento que a gente está começando a pensar nas funcionalidades, no momento que a gente está começando a pensar em como o sistema vai ser, a gente começa a criá-lo, e aí que ele começa a nascer. E a gente consegue expressar isso de duas formas. Uma, através da documentação escrita, que vocês já começaram a fazer com documento de visão, e a outra, começando a rascunhar telas, ou seja, fazer protótipos. E eu posso fazer protótipos de diferentes formas, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai começar a conversar sobre prototipação de sistema. Com qual objetivo? Não de fazê-lo funcionar, mas de começar a entendê-lo e de começar também. No caso de eu ter um cliente, é mais fácil o meu cliente entender como o meu sistema vai funcionar quando eu começo a desenhar telas, às vezes, do que quando eu entrego a documentação somente escrita. Então, eu não preciso escrever nada, eu já vou para o protótipo. Não, na verdade, você precisa fazer duas coisas. Quando você tem um cliente, você vai documentar, você precisa ter tudo aquilo escrito, mas ajuda ele a entender como vai ser o sistema se vocês apresentarem junto um protótipo. Então, eu vou compartilhar agora a tela para a gente começar a conversar sobre prototipação de sistema, certo? Peraí, que a tela sumiu. Apresentar agora uma janela. Espera que deu um bug aqui. Slides. Carregou para vocês agora? Está carregando ainda, né? Aí agora, pessoal, eu vou estar no modo apresentação. Se vocês quiserem falar alguma coisa, podem me interromper. Não use o chat, que eu não vou conseguir enxergar o que vocês escreverem enquanto eu estiver nesse modo de apresentação, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta... Oi. Tem algum problema, tipo assim, porque quando você começou a falar sobre o protótipo que vai precisar fazer, né, das telas, aí eu lembrei que eu não coloquei uma coisa lá no documento de visão. Tem algum problema de alterar? Assim? Não tem problema, é justamente sobre isso que a gente vai começar a falar. Quando a gente começa a desenhar a tela, no geral, a gente volta para o documento de visão. Por quê? Porque a gente começa a pensar em coisas que a gente não pensou quando a gente estava escrevendo. E aí, é por isso que quem não fez a tarefa vai ter que fazer agora, porque vai precisar disso. E para quem fez, provavelmente vai gerar uma nova versão do documento de visão. Lembra que tinha lá no documento de visão histórico de versões? Aí vocês geraram a primeira. Agora, quando vocês entrarem nesse mundo de fazer as telas, é muito provável que vocês gerem a segunda. Por quê? Porque vocês vão começar a pensar em funcionalidades que vocês não pensaram, no momento que estava só escrevendo. Mas na hora que começar a desenhar as telas, vai pensar, poxa, eu preciso dessa funcionalidade aqui. Poxa, eu não pensei que tinha que logar, mas eu vou ter que colocar um login aqui, porque eu vou fazer uma tela em que só ele pode consultar. Ou, eu não pensei que teria que ter essa consulta aqui antes de chegar nessa outra, então eu vou fazer aqui a tela e vou pedir lá para atualizar. Então, é muito provável que a maioria sinta a necessidade de atualizar o documento de visão, sim. Agora, quando começar a pensar nas telas, em como ela vai ser, certo? Então,
Não tem problema, esse documento de visão, vocês fizeram uma primeira versão. É por isso que tem lá o histórico de versões. Aquele é um documento que ele tende a ser atualizado várias vezes, até fechar. Porque quando a gente está criando um sistema, no primeiro momento a gente pensa como ele vai ser, mas conforme vai avançando, a gente ou muda ou pensa em coisas diferentes, uma outra solução. Enquanto, na vida real, enquanto a gente não tiver assinado o contrato com o cliente, a gente pode ficar mudando. E é mais barato mudar nessa fase enquanto ele não existe, do que depois que eu passei um tempão programando, aí vou ter que mudar. A fase de mudar é agora. E também, isso quando eu tenho cliente. Quando eu não tenho cliente, é mais fácil também, sou eu mesma que estou criando, sou eu mesma que estou pensando em como vai funcionar aquele sistema. E aí a gente tende a mudar também, a gente começa a pensar, e não, pensei errado, então vou trocar aqui. Então não tem problema nenhum mudar, e é normal. Isso aqui, a pergunta é super normal. O que a gente vai começar a fazer agora é começar a pensar diferente. A gente tem uma ideia inicial de como funciona, mas aí, durante o processo, essa fase de requisitos, isso tende a se ajustar melhor. E essa documentação toda que é produzida é com esse objetivo, de que quando a gente feche, agora eu tenho a ideia de como vai ser o meu sistema, não é que ele não possa mudar, pode. E é natural que ele mude também depois de pronto. Mas a gente tem que evitar mudanças muito grandes, muito significativas, porque isso é dinheiro, né? Toda vez que eu pegar e tiver que refazer uma funcionalidade, porque ela não está de acordo, ou porque eu não pensei antes de começar a fazer, é o que a gente chama de o custo do retrabalho. Eu vou ter que jogar fora alguma coisa, eu vou ter que começar a fazer de novo. E isso pode encarecer, fazer com que o sistema se torne mais caro. Porque um sistema que antes ele custava R$1.000, aí se eu tive que alterar e fazer tudo de novo, ele vai custar R$1.500, R$2.000, e dependendo do contrato, pode ser que esse prejuízo fique para mim. Porque pode ser que quem errou tenha sido o analista de requisitos. E aí ele que vai ter que arcar com o custo de refazer. Agora, se for uma alteração, porque depois que o cliente viu, ele entende que ele não quer daquele jeito, ele quer de outro, mas estava escrito certinho como ia funcionar. E aí ele assinou. Pode ser assim. Aí quando ele recebeu, ele não quer assim, aí esse custo vai ficar para quem contratou. É o cliente que está pedindo para mudar. Agora, se eu entendi errado e fiz errado, aí o custo fica para mim. Certo? Então, a prototipação, ela consiste no desenvolvimento de um protótipo, como a gente já falou, com o objetivo de aumentar a qualidade do documento de requisitos. O desenvolvimento do protótipo, ele tem por base os requisitos que não estão bem definidos. Então, vejam aqui, eu não vou fazer um protótipo quando eu já sei tudo que eu tenho que fazer. Eu vou fazer um protótipo quando eu ainda não sei direito o que eu vou fazer, porque ele vai me ajudar justamente a descobrir. Então, é nessa fase agora que vocês estão pensando em como vai ser o sistema, que vocês ficaram cheios de dúvida de como é que seria, é nessa fase que a gente faz a prototipação. Quando eu já sei, não adianta eu perder meu tempo fazendo o protótipo, eu já vou fazer o sistema. Se eu já sei como ele é, eu pego e vou fazer o sistema, não vou prototipar, né? Os passos de desenvolvimento do protótipo são desenvolvimento deste com base no documento de requisitos provisório, ou seja, num documento de visão como aquele que vocês fizeram, que ainda não é a versão final, e ele tem o objetivo de obter as opiniões dos stakeholders e reformular o documento de requisitos. Aí aqui tem uma palavra nova, né? Stakeholders. A gente ainda não ouviu falar disso. O que são esses stakeholders? A gente podia colocar em português que é melhor, que é as partes interessadas. Só que quando vocês estiverem fazendo leitura de documentos, dessa fase de requisitos, vocês vão ver que eles usam muito esse termo em inglês mesmo, que é stakeholders. Mas a gente traduzindo, são as partes interessadas, são as pessoas que vão usar aquele sistema. Se a gente pensar no sistema de vacina, que a gente começou a pensar nele, quem seriam os stakeholders? Seria a prefeitura, a Secretaria de Saúde, os próprios funcionários, uma ou duas pessoas que representassem
a população que usaria aquele sistema para consulta. Então, essas seriam as partes interessadas, são todos os envolvidos com o sistema. Então, eu tenho que fazer o protótipo com esses dois objetivos. Fazê-lo baseado no documento de requisitos provisório, que eu ainda não sei como, eu tenho uma ideia de como é o sistema, mas ele não é a versão final ainda. E eu tenho o objetivo de eu conversar com as pessoas, de eu mostrar, olha, essa tela aqui, ela te atende. Se fosse desse jeito, te atenderia? E aí, esses passos, eles serão repetidos até que as partes interessadas, os interessados, estejam satisfeitos com o protótipo. Consequentemente, o documento de requisitos está finalizado. Ou seja, se a gente vai mostrando as telas, e aí vai ajustando, ele vai até que ele dizer, desse jeito aqui que eu quero meu sistema, eu tenho meu documento de requisitos finalizado, porque eu vou pegar aquilo e vou documentar. Então, a prototipagem, ela tem esse objetivo. E o que é esse tal protótipo? A gente escuta tanto falar esse termo. É uma representação limitada de um design, de um projeto, a qual pode ser um esboço em papel de uma tela ou um conjunto de telas, uma fotografia eletrônica, uma simulação em vídeo de uma tarefa, uma maquete, um papel, uma cartolina, um simples conjunto de telas vinculadas por hiperlinks. Ou seja, eu posso ter um protótipo simples, se eu sei desenhar, eu estou lá conversando com o meu cliente, eu já posso começar a rascunhar aqui as telas para mostrar para ele. Isso é um protótipo? É. Ou eu posso ir para casa e criar lá um conjunto de páginas, por exemplo, no WordPress da vida, e mostrar para ele, olha, vai ser assim, aqui por enquanto, isso é só um rascunho, mas a minha ideia é que seja assim. Ou posso usar um conjunto de ferramentas de prototipação, que eu vou citar algumas para vocês, que também elas servem para criar telas. Aquelas telas vão funcionar? Não. Eu só vou linkar elas com link, com o hiperlink da vida, para uma chamar a outra, mas elas ainda não funcionam. E nem é objetivo, nesse momento, de estar tudo funcionando, porque se tiver tudo funcionando, é o sistema. Pronto. E se for o sistema pronto, é claro que eu vou levar muito mais tempo, porque eu vou codificar aquilo. E se eu passar um tempão codificando aquilo, chegar e mostrar para o cliente, ele me disser, não é nada disso que eu quero, eu perdi muito tempo. Então, a ideia é que não seja a versão final, como o nome já diz, é um protótipo, que ele vai ser melhorado até atingir o objetivo final, que é se tornar o próprio sistema. Então, o objetivo de prototipar quais são? Entender os requisitos do usuário e, assim, obter uma melhor definição dos requisitos do sistema. Ele possibilita que o desenvolvedor crie um modelo de software que deve ser construído. É mais fácil, às vezes, para o analista de requisitos explicar para os programadores o que eles vão ter que fazer, baseado nas telas do sistema que eles vão ter que fazer funcionar, do que exatamente entregar toda uma documentação só em papel, só escrita em português. Então, ele vai também facilitar o entendimento com os programadores e ele é apropriado quando o cliente não definiu detalhadamente os requisitos. Então, vejam só, quando é que eu faço protótipo? Quando eu tenho uma ideia do que o sistema tem que fazer, mas eu ainda não sei. Por quê? Porque se eu soubesse, eu não ia fazer protótipo nenhum, eu já ia fazer o próprio sistema, né? Então, quando eu estou nessa fase de tentar descobrir quais são as vantagens de prototipar, não requer conhecimento avançado em software de edição gráfica, eu posso fazer usando esses softwares normais que nos ajudam a rascunhar, desde fazendo um pente da vida, até fazendo papel, se eu souber desenhar bem, no quadro branco lá, e já começar a desenhar com o cliente como vai funcionar. Facilita a visualização do produto para o cliente desde a fase inicial, ou seja, o cliente já começa a sonhar. Como é que os arquitetos, eles vendem uma casa? Como é que o pessoal da engenharia, quando eles querem vender o apartamento, eles fazem? Eles criam aquelas maquetes, né? Eles fazem um lançamento com aquelas maquetes das casas, com as maquetes do apartamento, aí as pessoas vão lá, se encantam e querem comprar. Mesmo que elas ainda não tenham dinheiro, elas vão lá, eu quero esse apartamento, eu quero essa casa. E, na verdade, é só um desenho. Quando o engenheiro, o arquiteto, ele está fazendo o projeto de uma casa, primeiro ele desenha como a casa vai ser, olha, aqui vai ser o quarto, aqui vai ser a sala, aqui vai ser... E aí o cliente começa a dar teco, dizendo, não, faz assim, faz assado, e aí ele já começa a sonhar com aquele produto. É a mesma ideia do nosso protótipo. A gente vai utilizar para facilitar essa visualização do produto e para
para o cliente conseguir entender e dar feedback sobre o que ele quer. Facilita o levantamento de requisitos e funcionalidades, aquilo que a gente conversou, quando eu começo a desenhar, eu começo a ter uma ideia das funcionalidades que o sistema tem que ter. Possibilita estimar de forma mais precisa a complexidade e tempo de desenvolvimento. Se eu começo a prototipar o meu sistema e vejo que é um conjunto de telas muito grande, que tem uma interação muito grande, eu já sei que eu vou levar mais tempo para fazer, que aquele meu sistema é mais complexo. Ou se quando eu faço um protótipo eu vejo que com 3, 4 telas eu resolvo o meu problema, eu já sei que é um sistema mais simples, eu já consigo estimar o tempo que eu vou levar para fazer com mais facilidade. Reduz os esforços de desenvolvimento. Por quê? Porque quando eu não vou precisar ficar refazendo. Quando o meu cliente dá ok, ele já, basicamente, já tem uma ideia de como vai ser o sistema, certo? E aqui, o slide, ele tem uma figura que ele mostra o passo a passo para fazer essa construção do produto ou do protótipo. O primeiro passo, obter os requisitos. Depois, eu vou elaborar um projeto rápido e construir um protótipo. Eu avalio o protótipo, eu vou ficar refinando esse protótipo e eu entro num ciclo onde eu vou prototipando, mostrando para o cliente me dá ok, ou ele diz mais alguma informação e eu começo a refinar até que eu tenha um protótipo pronto. E aí, quando eu tenho o protótipo pronto, a gente pode dizer que a gente já chegou a uma fase mais avançada da fase de requisitos, porque eu quase já tenho um ok do meu cliente de como o sistema vai funcionar, certo? Aí, como é que eu faço esse protótipo? Como é que ele vai ser? Ele vai ser uma tela, HTML, ou eu vou desenhar no papel? Como é que vai ser? Bom, essa fase de prototipagem, eu posso fazer o que eles chamam de 3 tipos de protótipo. O de baixa fidelidade, o de média fidelidade e o de alta fidelidade. E o que é isso? O que é um protótipo de baixa fidelidade, média fidelidade, alta fidelidade? O de baixa fidelidade são protótipos que também são chamados de rascunhos ou esquetes. São concebidos ainda na fase inicial, durante a concepção do sistema. Desenhados geralmente à mão, utilizando lápis, borrachas e papel. Essas representações são feitas de maneira rápida e superficial, apenas margeando a ideia do projeto e definindo superficialmente sua interação. Ou seja, o de baixa fidelidade é aquele rascunho no papel que eu vou fazendo. E eu posso estar com o meu cliente desenhando com ele. Olha, daqui vai para cá, a tela vai ser assim. E aí, o meu material que eu preciso não é nada digital. Eu posso estar no analógico mesmo. Só com lápis para borracha de papel ou num quadro branco, desenhando como é que vai ser. Esse é o de baixa fidelidade. É um protótipo que vai ser descartado. Eu vou pegar isso aqui e vou jogar fora. Mas ele serviu para me ajudar a conseguir ter uma ideia maior de como é que vai funcionar o meu sistema. O protótipo de média fidelidade, ele é conhecido também por wireframe e são desenvolvidos na fase de arquitetura da informação, utilizando lápis e papel ou software de prototipação, como Pencil, Balsamiq ou Axure. Esses documentos apresentam a estrutura e conteúdo da interface, definindo peso, relevância e relação dos elementos, formando o layout básico do projeto. Então, o protótipo de média fidelidade já é um protótipo mais bonitinho. No geral, eu vou usar um software de prototipação, como esses aqui que eu citei no exemplo, ou se eu sei usar o Pencil bem, eu vou desenhar o Pencil não, desculpa, o Paint bem, eu vou desenhar lá no Paint, ou se eu sou um exímio desenhista, eu consigo fazer um protótipo de média fidelidade desenhando no papel, mas aí eu tenho que me aproximar mais de como é que vai ser o layout do meu sistema, e eu tenho que saber desenhar bem. Eu, por exemplo, não sei fazer isso, mas tem gente que tem habilidade de desenho e consegue fazer uma tela bem bonitinha no papel. Aí pode fazer. Se não, faz utilizando os softwares de prototipação, que a gente já tem muito hoje em dia, onde a gente começa a dar uma carinha para as telas sem que tenha o compromisso delas funcionarem. E os protótipos de alta fidelidade são os mockups,
ou protótipos funcionais, constitui a representação mais próxima do sistema a ser desenvolvido. Em alguns casos, é possível simular o fluxo completo das funcionalidades, permitindo a interação do usuário. A aparência visual, as formas de navegação e a interatividade já são concebidas e aplicadas aos protótipos de alta fidelidade. Ou seja, num protótipo de alta fidelidade, eu já vou fazer, por exemplo, o front-end da minha aplicação. Eu já vou fazer ele no HTML, da vida, no CSS, ele já vai ser a cara que vai ser o meu sistema. Não exatamente ele está todo funcional por baixo. Quando eu clico no botão, provavelmente ele não vai salvar, mas eu já tenho o layout do botão como ele vai ser. Os protótipos de alta fidelidade, no geral, eles são feitos pelos designers, né, da aplicação, e aí eu já consigo validar com o cliente toda a aparência visual, toda a forma de navegação, como é que ele vai ser. Então, o cliente, quando ele fecha o protótipo de alta fidelidade, ele já sabe como vai ser realmente o sistema dele. Só que cada um vai ter suas vantagens e desvantagens. É muito provável que os protótipos de média e baixa fidelidade, eles vão ser descartáveis, ou seja, eu vou jogar fora. Ele serve somente para essa minha fase de requisitos. Agora, o meu protótipo de alta fidelidade, ou seja, aquele que eu já fiz no HTML, aquele que eu já fiz validando realmente como as telas vão ser, é o que a gente chama de prototipação evolucionária. Por quê? Porque depois eu vou evoluir aquele meu protótipo para ele se tornar o próprio sistema. Então, a evolucionária, ela tem o objetivo: fornecer aos usuários finais um sistema funcionando. O desenvolvimento começa com aqueles requisitos que são melhores compreendidos. Ele é baseado em técnicas que permitem interações rápidas. O envolvimento do usuário com o sistema significa maior possibilidade de atender os seus requisitos. Se eu parto para o protótipo evolucionário, que é aquele de alta fidelidade, eu já vou começar a fazer o meu sistema. No final dessa fase, é muito provável que eu já tenha até algumas funcionalidades funcionando. Aquelas mais básicas e aquelas mais simples já vai estar funcionando. Só que eu vou levar mais tempo para fazer. E eu já tenho que ter conhecimento, ou o analista de requisitos, ele tem que ter conhecimento de programação front-end, que já tem que saber no mínimo HTML ali para, se ele estiver fazendo uma página web, ou se ele estiver fazendo um aplicativo, ele já tem que ter conhecimento de como desenvolver a parte do front-end do aplicativo. Então, esse daqui, eu vou levar mais tempo fazendo isso, mas eu vou levar mais tempo fazendo isso do que... Só um minutinho aqui, rapidinho, meninos. É que tá batendo aqui e eu vou parar um pouquinho. Parou, né? É que estava muito ruim o barulho, estava me perturbando, imagine vocês. Então, deixa eu voltar aqui, a gente está bem aqui, compartilhar, falando sobre dessa prototipagem evolucionária, que é essa prototipagem que tem esse objetivo de eu não jogar fora, eu já vou fazer uma tela muito mais bonita. Então, quando eu faço a prototipagem evolucionária, o primeiro passo, eu desenvolvo a especificação do sistema, eu construo o sistema protótipo, eu utilizo o sistema protótipo. Se o sistema está adequado, basicamente eu já tenho quase a entrega do sistema. Eu só vou ter que fazer aquilo funcionar, mas as telas já estão prontas. Os pontos positivos é que ele melhora
a qualidade da especificação do software, ele antecipa o treinamento do usuário, porque ele já sabe como vai ser a tela, e parte dos protótipos elas podem ser aproveitadas no desenvolvimento do sistema final. Já que as telas estão tão próximas de como vai ser, eu consigo aproveitar. Agora, o ponto negativo. O custo, na maioria dos casos, é considerado muito alto. Ou seja, eu vou ter que avançar muito a fase de desenvolvimento ainda na fase de requisitos. O cliente, ele tende a confundir o protótipo com uma versão já... Ele tende a confundir o protótipo já com a versão final, porque a tela já é tão parecida com o sistema dele. Então, ele já acha que terminou o protótipo, já está pronto, ele já pode começar a utilizar. E não é bem assim, ele tem as telas, mas não necessariamente todas estão funcionando, certo? E pode causar atraso no desenvolvimento, já que nessa fase de requisitos ela vai se alongar muito. Eu vou passar muito tempo para fazer o meu protótipo, validar os requisitos, e antes de começar realmente na fase de requisitos. Então, ele é bom e é ruim, como tudo na vida. O bom é que o cliente já vai ter uma ideia muito clara de como o sistema dele vai ser. Agora, o ruim é que eu posso levar muito tempo nessa fase, certo? A outra, eu tenho 2 tipos de prototipagem: a evolucionária, que são meus protótipos muito mais parecidos com o que o sistema vai ser, e que eu consigo transformá-lo no meu sistema, que provavelmente eu uso protótipos de alta fidelidade, e eu tenho a descartável. A descartável, o objetivo dela é variar ou derivar os requisitos do sistema. O processo de prototipação começa com aqueles requisitos que não são bem compreendidos, ou seja, eu vou começar a fazer aquilo que eu não estou entendendo. O protótipo ele é desenvolvido de uma especificação inicial, entregue para avaliação, então ele é descartável. O protótipo descartável não deve ser considerado como sistema final, ou seja, aqui eu vou fazer o meu protótipo com o objetivo de jogar ele fora. Como assim jogar ele fora? Por quê? Porque eu não vou aproveitá-lo para virar o sistema. O meu objetivo é simplesmente validar os meus requisitos. Aqui, eu analiso os requisitos, eu desenvolvo o protótipo, eu avalio o protótipo. E fico nesse ciclo até eu achar que meus requisitos estão ok. Quando meus requisitos estão ok, eu tenho o protótipo e a especificação do sistema, e aí eu vou começar o desenvolvimento. Mas eu não vou pegar aquelas telas que eu fiz, porque elas não servem para eu desenvolver. Elas serviram somente para eu elicitar os requisitos. E aí eu entrego o sistema, certo? Então, vejam que eu tenho 2 tipos de prototipação. A evolucionária, que é baseada num protótipo de alta fidelidade. E eu já tenho que ter conhecimento de como desenvolver o sistema para fazer. Ou seja, vou começar a fazer a tela que vai se tornar a tela real do sistema. E o descartável, que é aquele que eu uso com o objetivo de entender os requisitos, mas não de pegar os requisitos e transformá-los no meu sistema, certo? Então, existem diversas metodologias de desenvolver um sistema. Independente da escolha, a etapa de prototipação ela se faz fundamental para o sucesso do projeto, otimizando o tempo e o esforço de desenvolvimento. Ou seja, eu posso optar por fazer um protótipo que no final eu vou jogar fora, ou eu posso optar por fazer um protótipo que vai se transformar no próprio sistema. Seja qual for o meu objetivo, eu preciso fazer isso porque isso vai reduzir o esforço de desenvolvimento. A outra conclusão é que é mais barato alterar um produto na sua fase inicial do que fazer alterações em um produto acabado. Então, é mais barato eu mexer no meu sistema enquanto ele existe somente no papel ou no protótipo do que eu mexer quando ele está pronto. Estima-se que seja 100 vezes mais barato efetuar alterações antes de se começar a programar do que esperar que todo o desenvolvimento tenha sido efetuado. Ou seja, é mais fácil eu mexer no papel do que eu mexer no meu sistema pronto, certo? E aí, a gente vem com o nosso próximo objetivo.
que é o próximo objetivo de vocês, que é fazer um protótipo não ele é o protótipo descartável. Vocês não vão fazer um protótipo evolucionário. O que eu quero que vocês façam é um protótipo descartável. De baixa fidelidade, se vocês fizerem no papel, mas eu espero que seja de média fidelidade, que vocês já façam no software para que eu consiga ver. Mas se vocês fizerem de baixa fidelidade, rascunhado no papel, vocês vão tirar foto para me mandar. Então, baseado no documento de visão, elaborado na aula passada, prototipar telas das funcionalidades elencadas no documento de visão. E aqui eu trago uma observação. Vocês podem continuar a fazer individual, ou para fazer esse protótipo, vocês podem fazer em dupla. Por quê? Porque é mais fácil quando a gente tem alguém para discutir. É mais fácil quando a gente tem alguém para mostrar a tela, para perguntar, tu acha que a tela tem que ser assim ou assado? Então, se vocês quiserem continuar a fazer individualmente, pode. Mas aqui na etapa da prototipação, se vocês quiserem entregar em dupla, também pode, tá? E aí, quais são as sugestões de ferramentas? Eu trouxe 4 aqui, vocês podem fazer no Balsamiq, no Proto.io. Esses 2 primeiros são sistemas web. O Balsamiq vocês podem instalar também no computador, o Proto.io vocês podem clicar nesse site e lá tem todo um layout. Vocês podem instalar o Pencil para fazer. Vocês podem fazer numa página do WordPress também, se vocês quiserem já tem facilidade de utilizar o WordPress e querem utilizar para fazer o protótipo desse sistema? Pode. E a ideia é que vocês façam o protótipo mesmo, mas lembrando, ou de baixa ou de média fidelidade, não quero que funcione, mas eu quero que já tenha uma ideia de como é que vai ser o sistema, certo? Vocês não estavam vendo a minha tela agora, né? Sim, a gente estava. Tava vendo agora que você... sim. Estávamos. Sim, desculpa, que eu achei que... Oi. No caso, a gente for fazer as telas, tá? Bacaninha. Aí a gente começa a ver os erros, né? Principalmente eu que fiz isso meio apressado, mas... Aí, no caso, eu vou ter que criar outro documento de visão para Não, vocês vão atualizar o documento de visão que vocês tiveram e vão mandar junto com o protótipo. Então, a professora tive que atualizar. E aí vocês vão gerar uma outra linha naquele histórico de versão e vão dizer atualização baseada nas alterações que eu verifiquei quando eu estava construindo meu protótipo. E lembrando que o mais normal é que vocês tenham que atualizar. Se vocês não tiverem que atualizar, é que tem algo de esquisito na história. Como foi que eu fiz tão perfeito assim? Então, o mais comum é que sim, vocês tenham que atualizar. Porque na hora que a gente está fazendo só no papel, a gente costuma ter ideia. Mas a gente costuma pensar mesmo e perceber todos os detalhes quando a gente está prototipando. E aí vocês vão ver que no software de prototipação, eu estou com o Pencil aqui, esse aqui a gente instala, tá? Aí é que vocês têm possibilidade de já começar a pensar mesmo em como é que... Alô? Pensei que era meu Wi-Fi que tinha caído. Eu já tava dando chute no roteador aqui, né? Eu já tava botando molho na parede aqui. Ei, Yuri, cala a boca aí dele. Já tava ligando pra Claro já. Vai se ferrar, vai. Pô, entra Discord aí, Yuri, meu Deus do céu, cara. Manda o link, manda o link. Tu tá na sala do Discord, mano. Cadê a professora? Caraca, mano, acho que a torre de fibra ótica deve ter caído. Não tá falando nada com nada, Yuri. Cala a boca aí dele. Dá aula aí, Yuri.
Tá ok, gente. Vocês têm que estipular todos os requisitos necessários para determinar a prototipação do que vai ser. Primeiro, eu, por exemplo, coloquei como um aplicativo Android. Foda-se. É, Ah, é mais se fácil. vocês. É mais fácil. É que nem o Caixa tem. Porra. Caralho, esse aí ficou bom. Caixa Não, tem, É, o Caixa Caixa tem, tem. Isso aí é para dispositivos de smartphone. É iOS. só, Pega o iOS, será? O Caixa tem. não sei, deve pegar, velho. Mas é só desenhar um protótipo de média ou baixa fidelidade de boa, velho. Continua, professor. Prossiga. A professora voltou? Não, é o Eu Yuri só aí. voltei. Ah, Eu caí, mas voltei. A gente tem um Me machuquei substituto um aqui, pouquinho, mas professora. voltei. Não sei nem onde eu parei. Não tem problema não. O Yuri Vocês tava chegaram dando aula aí. a ver a minha tela do Pencil? Sim, Sim. Sim, a senhora Sim? tinha marcado um pouco. chegou a ver, Fábio? Não, para, de graça. Eles Desculpa. querem criar um protótipo igual o Caixa tem. Eles querem- Igual o Caixa tem, mas Quando a Oi. senhora caiu, o Yuri administrou a aula, entendeu? E olha que ele é Foi? um ótimo professor. É, o Yuri. É? Então eu já sei, vou deixar tá gravado. Olha, é isso mesmo, o Barros isso disse, tá gravado, então vejam lá o que vocês falaram. Então, vou deixar com o Yuri. Yuri, olha, quando eu cair, tu assume, tu vai ser o monitor da turma, tá? Tá, beleza. Então, gente, eu acho que eu caí no momento que eu estava falando que o Pencil precisa instalar. Vocês escutaram eu falar isso? Aham. Sim. Tá. O Pencil, vocês vão fazer o download, precisa instalar. Mas tem algumas que, como o Proto.io, que vocês conseguem utilizar no próprio browser e não precisa fazer nenhuma instalação. Só que vocês só precisam se cadastrar. E aí, eu vou testar aqui para ver se o login que eu criei ontem está funcionando aqui. Tá. Então, deixa eu compartilhar aqui. Apresentar a tela, uma guia. O Proto.io, esse aqui, meu projeto já estava criado. Vocês conseguem criar o projeto no próprio browser, né? E aí ele traz também, assim como o Pencil, um conjunto de elementos para vocês já começarem a criar a tela de vocês. Ele é bem simples, só do arrasta os componentes e ele já vai jogando aqui na tela de vocês. Ah, professora, eu não quero usar nenhum desses. E eu já sei usar, sei usar o WordPress, e lá tem os componentes, e eu acho que dá para fazer. Então, já pode utilizar. Ah, professora, eu sei fazer, eu sei muito, já passei o ano passado todinho estudando programação para aplicativo, e eu já sei fazer as telas do aplicativo. E já sei fazer o protótipo que não precisa descartar. Eu sei fazer de alta fidelidade, já que depois eu vou programar. Pode fazer. Pode fazer também. Assim, o trabalho da disciplina é vocês fazerem o protótipo. Vocês podem fazer tanto de baixa, ou média, ou de alta fidelidade, tá? O de média fidelidade tem um conjunto de software que facilita a vida de vocês. Então, se vocês usarem um Pencil da vida, um Paint, esse Proto.io, vai se tornar mais fácil. Mas se vocês também tiverem conhecimento de outra ferramenta e queiram utilizar, também não é restritivo, tá, o trabalho. Vocês podem fazer em qualquer ferramenta que vocês tenham habilidade. Agora, claro que fazendo nessas que eu citei como exemplo aqui, é mais tranquilo. E a pergunta que vários de vocês já fizeram, se pode alterar o documento de visão? Pode. Na verdade, deve, porque isso é muito natural. É natural mesmo dessa fase de requisitos, vocês terem que mexer. Porque agora, nessa fase, e vocês viram que o objetivo do protótipo é justamente esse. A gente faz quando a gente não tem muito claro como vai ser.
Porque se a gente tivesse muito claro como vai ser, a gente já faria o próprio sistema e pularia essa fase de requisitos. Já iria programar, certo? Então, já tem a tarefa. A tarefa também é igual a de ontem, até quarta, 23h59 da próxima semana. E aí, também da mesma forma, já está criada a tarefa lá no Classroom. Eu só vou adaptar o formulário porque eu vou colocar... Eu tinha colocado uma opção para vocês colocarem protótipos, só que eu vou colocar uma outra lá também para vocês colocarem o documento de visão atualizado, caso vocês sintam necessidade de atualizar. No dia de hoje, eu vou ir colocando alguns feedbacks para vocês nesse documento de visão que vocês colocaram lá, sabendo que é muito provável que ele ainda vá mudar muito, porque quando vocês, mesmo com essas mini sugestões que eu vou colocar lá, elas não são finais. Quando vocês forem fazer o protótipo durante a semana, vocês podem mexer nele. E, novamente, eu não sei se eu já tinha caído quando eu falei isso, mas ele pode ser individual ou em dupla. Por quê? Porque nessa fase, a gente tem muita necessidade de falar com outra pessoa. A gente tem muita necessidade de que outro diga, mas será que é assim? E a gente vai tendo dúvida mesmo. E é bom a gente ter alguém para conversar sobre essas dúvidas. Então, se vocês quiserem trabalhar em dupla, pode. Se quiser continuar no individual, também pode. Certo? E aí? Agora é hora de vocês falarem. Dúvidas, perguntas? Vamos lá. Professor, Oi. eu cheguei um pouco atrasado na aula. Fiquei em dúvida em relação à diferença desses protótipos de média e alta. O de média é basicamente a tela estática, e o de alta é com, por exemplo, um fluxo de telas, ou não? É por aí. É por aí. Agora, o de alta, no geral, você não joga fora. Você aproveita as telas que você fez para se transformar no sistema final. Você já tem o compromisso de que o seu sistema final vai ser muito parecido com aquelas telas. Então, no geral, de alta fidelidade, a gente já não faz mais usando esses softwares de prototipação. A gente já faz utilizando uma linguagem de programação mesmo, fazendo front-end. Ele só não funciona, mas ele já é a carinha que vai ser o sistema. Eu vou colocar o botão, vai ser o botão que vai ser. Ele não tem o compromisso de, na hora que eu apertar o botão, ele salvar no banco de dados, por exemplo. Mas ele já vai ser o layout do botão que eu vou utilizar. Então, esse de alta qualidade é basicamente o front-end já programado. Exatamente, é front-end. Agora, o back-end não tem... O médio é um bocado. Exatamente. Então, o que eu estou pedindo na aula é para vocês ficarem no médio fidelidade, é o objetivo. Mas se algum de vocês já tem conhecimento em programação, já sabe fazer front-end de aplicativo, de site, e quiser fazer, pode também. Não tem problema, tá? Mas o objetivo é que vocês façam de média fidelidade mesmo. Porque também, quando a gente faz o de alta fidelidade, outra diferença grande do de média para o de alta fidelidade, além dessa questão de descartar ou não, é que quando eu faço de alta fidelidade, eu já tenho uma noção mais avançada de como é que vai ser o meu sistema. Por quê? Porque eu não vou jogar fora aquilo. Então, ele já tem que ser algo que já tenha muito mais certeza. O de média fidelidade, não. Nem o de média, nem o de baixa. Eu tenho o objetivo de descobrir como o meu sistema vai se comportar. Então, eu tenho que fazer ele rápido. Eu não vou perder tempo deixando ele super bonito, porque é muito provável que ele ainda vá mudar. O de alta fidelidade, não. O de alta fidelidade, já vou perder tempo deixando ele bonito. Então, uma das diferenças também é essa. O de média fidelidade, ele tem o objetivo de me ajudar a descobrir os requisitos. E eu não posso perder tanto tempo nele, porque é tempo de projeto. O cliente está me pagando ali para fazer aquilo. Certo? Professora? Oi, Yuri. Tipo assim, na minha análise de requisitos, eu determinei que eu ia precisar de, no mínimo, 3 tipos de usuário, né? O usuário de saúde, o administrador e o usuário comum. Aí, para cada usuário, tem que criar uma prototipação de aplicação para ele, digamos, 3 tipos de tela. Não, depende. Por exemplo,
se a tela de login, ela vai servir para os três. A tela de consulta, ela vai servir para os três, né? Todo mundo vai ter aquela mesma consulta. A tela de cadastro, ela vai servir só para o administrador. Tu não precisa fazer a tela de cadastro de posto de saúde para consulta, nem para o... Então, no geral, não precisa ter uma tela para cada, porque elas vão ser, ou elas vão ser comuns para os três, ou só um deles vai acessar, né? É tipo o Siga, quando a gente loga, ele se adapta ao usuário que está vendo. É tipo, por exemplo, aqui na nossa sala de reunião, vocês têm a opção de gravar? Aparece para vocês? Não, só aparece gravando ali em cima. Pois é, mas para mim aparece. A gente está no meio por quê? Porque a gente tem perfis diferentes aqui na sala. Aí não precisaria ter uma para cada, porque, no geral, o sistema se adapta ao usuário. E aí tu vai dizer quem tem e quem não tem acesso àquela tela. Só precisa fazer 2 ou 3, Yuri, se as telas forem diferentes de acordo com quem está logado. Se, por exemplo, eu tivesse uma consulta de olha, um exemplo é a carteira de vacinação. Se eu tiver lá a consulta de carteira de vacinação para o usuário comum, só aparece a dele, né? Aí vai ser uma tela. Agora, para o administrador, pode ser que apareça de todo mundo. Aí, nesse caso, tu teria 2 telas diferentes. Entendeu? Precisa tipo, fazer um fluxo de telas? Não precisa agora te preocupar em linkar uma com a outra. Tu pode fazer as telas separadas. Não tem problema. Pode fazer as telas separadas. E aí tu vai colar mesmo, tu vai tirar o print das telas, vai colocar no Word e vai enviar o trabalho. Entendi. Mais alguma dúvida? Vamos lá? O Fábio quer saber do Gustavo. Fora isso, quem mais tem dúvida? Agora que eu tô lendo. Ele dormiu muito, eu acho que ele acabou dormindo muito. Ele chegou a entrar? Ou ele nem entrou? Eu acho que ele nem colocar, tipo... Pode ser que ele tá em Itaituba. Tem que fazer um print screen e colar lá dentro do Word. Mas tem que explicar cada de quem é a tela, né? O que ela faz, a funcionalidade, é isso? Fala, Yuri, que tava 2 vozes ao mesmo, tava eu, tu e o Fábio falando ao mesmo tempo, eu não escutei. Ah, tá. É assim, professor. Tá lá, né, cada tela lá que a gente fez. Aí, beleza. A gente só vai dar um print screen lá, sei lá, de um dos aplicativos lá, colar lá no Word, ou tem que fazer isso e descrever de quem é a tela, a funcionalidade. Põe pelo menos a legenda embaixo da figura. Tela de cadastro de usuário. Tela de consulta de vacina. Administrador acessa. Põe uma legendinha em cada. Aí, enfim, essa é uma forma de entregar. A outra é, professora, eu já sei fazer página web e eu vou lhe mandar o link. Pode me mandar o link também. Nada você pode também, é do freguês, tá? O que mais? Hora de perguntar. E lembrando, se vocês tiverem dúvida, vocês podem fazer também igual vocês fizeram na passada. A gente pode marcar um dia. Professora, eu estou com muita dúvida aqui. Aí a gente marca um dia para tirar dúvida também, antes da quarta-feira. Professora, pode ser tanto mobile quanto o sistema web, né? Pode. Vocês podem fazer o protótipo tanto mobile quanto sistema web. Pode sim. Ou se vocês sabem um desktop, pode. Meu sistema é um desktop, eu vou fazer aqui. Pode também. É como vocês imaginam que seria esse sistema. Mais pergunta? Vocês estão sem pergunta hoje. Vocês estão aí ainda?
Mas vocês já foram passear, deixaram só eu Professora, falar? Tô aqui, professora, professora. eu tenho uma dúvida. Diga isso. Tem. Peraí, um minuto. Bom, tem dois projetos, protótipos, né? Qual que vai ser o do desenho? Qual que a gente vai usar como base para o desenho, já que é em dupla? Ah, sim. Se vocês optarem por fazer em dupla, vocês vão ter que unificar o documento de visão. Mas aí, tipo, vai ser só unificado para esse desenho que a gente vai enviar, ou já vai ser, tipo, para sempre? O resto dos trabalhos tudo vai ser em dupla? Se vocês optarem por fazer em dupla, a sequência vai ser em dupla. Ok. Tá? Só isso Aí mesmo. vocês vão ter que ter uma conversa sobre o documento de visão de vocês. Aí vai ter que ficar unificado. Beleza, obrigado. Se vocês quiserem, né? Mas se vocês quiserem seguir sozinhos, também pode. É só porque nessa fase de protótipo, eu sei que às vezes a gente tem muita dúvida e quer falar com outra pessoa. E pode dividir também o desenho das telas. O outro pode dizer, não, isso está muito feio. Olha aí, Fábio, tu já tá. O João Paulo já quer fazer trabalho contigo. E quem não enxerga para dizer que tá feio, professor? E aí? Aí vai ter. Olha, tu faz, eu supervisiono. Olha aí, Porque João a Paulo, parada, fazer. porque já a parada é back-end agora. Não, mas aí o teu vai ser acessível. Você tem que pensar que ele não precisa ser bonito, ele tem que ser acessível. O João desenhando uma pedra e tu vai no tato lá. Tem que ser acessível, não precisa. Professora, Como tu pode fazer no WordPress, que tu já tá fera no WordPress. hein, professora? Aí, A gente Oi? vai colar o protótipo naquele documento lá de visão ou vai ser um documento separado? não, é outro. É outro. É outro. A senhora vai mandar modelo pra gente para saber como é que é? Não, esse não tem modelo, não. Vocês vão colocar ou vocês vão colocar as telas e colocando a legenda, ou vocês vão, se vocês quiserem gravar um vídeo também do comportamento das telas, ou se vocês quiserem me mandar um link onde estão as telas, aí vocês podem fazer. Isso é com vocês. Agora eu virei cliente. Tá, obrigado, professor. Tá? Esse Uma proto, ideia é essa. Se vocês quiserem gravar um videozinho, também pode. esse proto.io ele já exporta, né, professora? PDF e PNG. Exporta PDF. Acho que o Pencil também exporta. Vocês conseguem exportar. E também, se vocês quiserem fazer no WordPress, é só mandar o link de como seria. E lembrando que eu falei brincando essa história de bonito, aí o Fábio até respondeu, quem vai me dizer que tá bonito? Não tem o compromisso de ser bonito nessa fase, não. Você tem o compromisso de ajudar vocês a pensarem em requisitos. E assim, quanto mais impactar lá essa versão do documento de visão, é sinal que mais vocês pensaram no sistema e como ele devia ser. Só instalar o Champ e depois o WordPress. É isso aí, Fábio. Um faz as telas e o outro fica como gerente do projeto dando a motivação. Se tu achar... se o que faz as telas aceitar... Essa esperteza aí pode até ser. A vida é boa, hein? Essa é a vida boa. O cara só... Não tá legal, não tá bacana. Não, pai, faz isso direito, isso aí. Vocês conseguiram um esperto assim, beleza. 25, eu tô achando essa aula mais esvaziada do que a passada. Acho que na passada a gente estava com 30 e pouco. Eu achava que a hora era à tarde. À tarde? Eu achava que... eu só fui olhar depois da mensagem. Eu falei, putz, né? Mas nossa aula é de manhã. É porque as outras estão tudo sendo à tarde, praticamente. É? Então, por que vocês não são uma turma da manhã, não? A turma de 2019, não é de manhã? Eu sou de 2018. Ah, tá. Essa turma Tarde. da tarde, beleza. Eu já cheguei meio tarde já, professora, que não estava conseguindo entrar com o meu e-mail pessoal. Eu fui me lembrar que tinha que entrar com o institucional. Eu e o Davi, eu acredito que estávamos mesmo. Ah, peraí, que agora vocês estão me deixando confusa. Mas essa turma, ela tá cadastrada para ser de manhã, não precisa, né? Tá de manhã, professora. Ah, tá. O Marlison me deixou confusa agora. Será que eu tô fazendo errado?
Eu estou dando aula no horário errado para eles. Vocês estavam me deixando nervosa de estar fazendo coisa errada. Mas não, é porque eu acho que nessa turma tem gente de 2018 e de 2019. Mas a oferta dela mesmo, eu acho que foi para o pessoal da 2019. A oferta do pessoal da 2018 é, é a turma de sábado de manhã que o pessoal correu dela. Não sei por que o pessoal não quer acordar cedo no sábado. Quase certeza que é isso. Deixa eu até olhar para ver se eu estou fazendo besteira aqui. Deixa eu ver aqui, só antes da gente terminar. Mas é turma BCC 2019, manhã. É. A da 2018 é do sábado à tarde mesmo, o pessoal não quis ir para ela, não sei porquê. Mas, enfim, gente, então, é isso. Provavelmente vocês vão ter mais dúvida quando vocês forem começar a fazer do que agora. Mas, tá. Então, é isso. A tarefa da semana e ao longo do dia de hoje, até meia-noite não, que eu durmo cedo, até 10 horas da noite você deve começar a receber, vocês vão receber os feedbacks do documento de visão. Agora à tarde eu devo mandar para vocês. E, para finalizar, eu vou pedir para vocês, colei um link aqui no chat, e vou colar também lá no grupo, que é com a forma que eu vou registrar que vocês assistiram essa aula. Lembrando que a presença em si, a chamada em si, não reprova esse semestre remoto, mas que é importante que vocês participem. Então, vou sempre pedir no final da aula para vocês colocarem lá o nome de vocês e eu faço uma pergunta de como foi a aula, se vocês tiverem problema para acompanhar. Então, todo final de aula, aí vai ter esse formulário que eu vou pedir para vocês responderem lá para a gente fazer esse acompanhamento, tá? Peraí que eu acho que eu vi alguma mão levantada. Não vi. Então é isso. Se vocês não falarem mais nada, a gente já está fechando nossa aula. Beleza. Tudo bem? Beleza? Beleza. Então tá lá o exercício. E qualquer coisa, a gente tem um grupo do WhatsApp, vocês falem lá, se vocês quiserem sentirem necessidade de ter um encontro, de tirar dúvida, também a gente faz isso, tá bom? Beleza, professora. Então, tá. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, bom dia. Tchau, tchau.